Começamos, portanto, com este painel. Temos a presença do João Lourenço Leota, do Banco BPI, o Manuel Lima, da Anonius, Sérgio Alves, da Coop, e o Pablo. Modera o Pedro Gomes, diretor da APCC, e vamos precisar de mais uma cadeira, por favor. Obrigado. Boa tarde. Jordão. Então, muito boa tarde a todos e dando início a este painel sobre a identidade real e como se funde com uma experiência ao cliente sem fricções. E aqui uma pergunta aberta a todas, que é, estivemos aqui a falar da necessidade premente da verificação de identidade e o risco da fraude. Quando procuramos uma experiência sem fricções, a que podemos almejar quando há necessidade de validar a entidade? O que é uma experiência sem fricções quando há necessidade de validar a identidade? Boa tarde a todos. Obrigado à Veridade pelo convite. Temos um prazer em estar aqui. Portanto, uma experiência sem fricções, eu acho que isto é claro para todos. É uma experiência onde nós conseguimos fazer aquilo que queremos, no tempo que queremos e sem ajuda de fatores externos. Vou-vos contar uma experiência com o meu clube de coração, que eu não vos vou dizer qual é que é, na compra de um bilhete. Eu, para comprar um bilhete de um jogo, eu tenho que inserir o meu número de sócio, tenho que inserir os últimos 4 dígitos do cartão e tenho que inserir a data de validade. Estes dados estão todos no mesmo cartão, portanto, aqui a nível de segurança, 0. 2, vocês acham que eu sei estes dados? Não sei. O que é que acontece quando eu estou num canal digital a fazer? Estou a saltar de ecrã em ecrã a tentar recolher os dados. Portanto, o que nós queremos é o oposto. E aqui, com uma identidade digital, se o meu clube de coração tivesse isto, eu teria uma experiência muito mais fluida e, inclusive, o pagamento que, neste momento, faço através da MBWay, poderia estar incorporado de uma só vez. Portanto, é uma experiência fluida, no tempo que eu quiser, seja num balcão, ou seja num canal digital, sem recursos a muitos fatores externos. Claro. Sim, concordo, não é? Acho também que, de facto, o ponto-chave aí é algo intuitivo, não é? Algo que eu não é precisar um treino à pessoa para fazer, não é? Que eu, seguindo o espaço de forma lógica e natural, consigo entender o que tenho que fazer em cada passo e consigo fazê-lo sem sofrer demasiado no processo. Já agora, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, antes de mais. E ficando aqui um bocadinho de experiência no contact center, quem nunca lhe pediram, por exemplo, os dados, nomeadamente a data de nascimento? É chatíssimo, eu pessoalmente não gosto, chateia-me ter que dizê-lo. E depois uma parte pior da experiência, portanto, é quando nós somos transferidos para um agente humano, porque no IVR não se resolveu essa parte. Porquê? Porque eu respondi a minha idade ou não quis, e respondi e não me conseguiram perceber, então eu vou ter que dizer a minha idade ou a minha data de nascimento ou gente, a outra pessoa, que é completamente desnecessário. Então, aqui a fricção, mais para o lado dos contact centers, tem a ver com, em primeiro lugar, tem que ser tudo muito natural, falar natural, tanto com bot, o IVR ou com o agente, e, obviamente, não quero perguntas completamente desnecessárias. E quem vem aliviar isto tudo, portanto, é a biometria de voz, neste caso. Portanto, e acho que é isso que vai fazer fluir. Obrigado. Pablo. Sim, só gostaria de adicionar mais uma coisa. Está quase tudo dito. Mas, às vezes, as pessoas pensam que sem frição significa sem segurança, mas é exatamente o contrário, não é? É
é a insegurança que cria a incerteza e, portanto, nós o que estamos a fazer é precisamente eliminar a incerteza verificando identidades reais. A partir desse momento, criamos experiências digitais muito mais fluidas e mais seguras. Obrigado. João, não falando do Clube do Coração, mas falando do Banco do Coração para os seus clientes e de temas, E para o meu também. e para o seu também, e sobretudo falando de temas que são tão importantes para as pessoas, que é a sua saúde financeira e proteger o seu património financeiro, qual é o valor de manter uma identidade 100% segura ao longo de toda a experiência omnicanal do cliente? O que é que isto permite? Para o cliente, permite uma relação com o banco muito mais simples. Mas o que é que isto permite adicionalmente, do ponto de vista de oportunidades de dar mais serviços ao cliente? Eu acho que, se nós pensarmos bem, não sei se todos estamos a par, mas aqui há alguns colegas de banca que estão a par, mas dia 5/10 vai entrar uma nova regulação que me vai obrigar a que o cliente seja o cliente a definir os seus limites transacionais. Pensem como é que nós estamos na banca cheios de medo com a fraude que pode acontecer e com os montantes que estão neste momento travados pelos limites de canais. Com uma identidade digital nós conseguimos proteger, ter uma experiência muito mais segurança neste momento. Ou seja, o facto, há bocado o Eduardo dizia bem, um dos fatores tem que ser sempre eu saber quem é que está do outro lado. Eu não consigo isso através daquilo que tenho, nem através daquilo que eu sei. Só consigo isso através da presença, da voz, através de prova de vida, através da biometria. Portanto, essa é a grande mais-valia que nós vemos na entidade digital, é nós tornarmos mais seguros e menos suscetíveis a casos de fraudes. Para não falar de melhorar a experiência, porque o Eduardo dizia bem que muitas vezes, com o intuito de alcançar a segurança e a própria experiência que contei há pouco, vamos incrementando passos desnecessários que causam muita fricção ao cliente e fazem com que o cliente desista daquilo que pretende fazer ou vá ao concorrente do lado. Sérgio, há pouco falava desta quantidade intermináveis de perguntas que os clientes não gostam de responder, que os agentes nos contact centers não gostam de perguntar e que continuam a ser uma fricção na relação entre utilizadores e as marcas. Quando é que nos livramos dessas questões todas? Será que a validação por biometria é essa possibilidade e a validação por biometria está à prova dos deepfakes que ainda há pouco vimos? Politicamente respondendo, sim e não. E acho que vou validar as duas. Por um lado, acho que vai ser uma tendência e há de ser o futuro. Por outro lado, em alguns casos, eu julgo que ainda vai ser necessário uma segunda validação. Okay? Como hoje fazemos uma segunda validação, recebemos um SMS no telemóvel, eu acho que também, por exemplo, ao nível do contact center, em algumas operações temos que o fazer também. E eu poria aqui dois contextos num contact center. Conversas de alto risco e de baixo risco. Baixo risco e alto risco, no sentido em que se alguém se passar por mim, e imaginem que eu quero saber quando é que vence uma fatura, se alguém se passar por mim, é um baixo risco, não há problema. No limite, a pessoa fraudulenta pode-me pagar a conta, que eu não tenho problema com isso. Não vai acontecer. E depois, existe alto risco. E então o que nós podemos fazer é, para o baixo risco, podemos apenas pôr, porque é muito mais simples e fácil, a biometria. E para alto risco, se calhar uma fase de autenticação. Também podemos aumentar aqui este tema, fazendo com que o nosso cliente final, portanto o cliente, neste caso do contact center, consiga ele próprio dizer qual é o tipo de autenticação que quer para as operações que tem. Por exemplo, nós podemos colocar no perfil um rolo de operações, se calhar algumas de nós dizemos logo quais que são fortes e não deixamos ser fraca, mas damos a oportunidade de haver uma escolha por lado do cliente. Portanto, um empoderamento nessa componente. E relativamente à própria tecnologia em si, se calhar passava ali ao Paulo, se calhar conseguia... Sim, portanto, do lado tecnológico, que é mais o nosso relativamente aos deepfakes, à detecção das vozes reais, é importante salientar que as tecnologias devem contar com provas de vida. Portanto, por exemplo, eu penso no Sam Altman, de OpenAI.
há algum tempo, 2, 3 meses. Ele diz que nesta altura a voz já não era confiável, porque era muito fácil de replicar, mas obviamente também há tecnologias que estão a combater isso. Isso é exatamente o que fazemos nós na Veridas. Os algoritmos estão especificamente treinados para capturar esses matizes, essas diferenças sutis que não são perceptíveis pelos ouvidos humanos, e somos capazes de diferenciar, portanto, as vozes que são legítimas das quais não são. Obrigado. Portanto, ainda não estamos lá, estamos mais perto, mas isto é uma batalha constante de quem é que avança mais rápido, se é a tecnologia que protege ou se é a tecnologia de quem tenta atacar. Não é? Anónimos está também muito presente na experiência ao cliente, neste caso nos hóspedes de hotéis, e tem também trabalhado com a Veridas relativamente a mudar a experiência de check-in. O que é diferente hoje na experiência dos hóspedes que entram nos hotéis que são servidos por vocês? Sim, exatamente. Então, na nossa empresa nós temos a solução de check-in online para os hotéis, já a funcionar há muitos anos, sendo que aquilo que fazemos muitas vezes era tradicional, era pedir à pessoa insira agora o número do passaporte, e depois a pessoa se calhar tinha que passar na recepção para poder, no fundo, o hotel comprovar que não é, a pessoa que se apresenta corresponde aos dados do documento que foram inseridos. Com a tecnologia, nesse caso da Veridas, aquilo que estamos a oferecer precisamente é validação de identidade digital, não é? Ou seja, no fundo, o hóspede, de forma prévia, até remota, poder validar, não é? Fazer a leitura do documento, fazer também análise da cara com a câmera e fazer comparação, não é? A tecnologia compara logo se corresponde, não é? O documento com a pessoa, e fazer logo uma validação de identidade em que o hotel já é notificado que aquela pessoa passou por aquele processo, aquela reserva, e portanto já permitir depois um acesso mais rápido. Qual é que é o objetivo aqui grande, e também falando um pouquinho mais da fricção, é aquela fricção de termos de estar numa fila de uma recepção, não é, à espera para poder ser atendidos, apenas para conseguir fazer a identificação e obter a chave. Portanto, a solução que nós estamos a oferecer aos hotéis permite precisamente isso, não é? Fazer de forma saltar a recepção, não só faz a validação, como também permite obter a chave digital do quarto no telemóvel, fazer a abertura da porta, e portanto é algo que é uma tendência também na área da hotelaria, e para o qual esta tecnologia é essencial para conseguir esse equilíbrio entre retirar a fricção, mas haver segurança à mesma. Obrigado. Para grande parte de nós que trabalha na indústria de gestão de experiência do cliente, vivemos hoje na discussão do que é que será esta indústria daqui a 5 anos, com a utilização de ferramentas de inteligência artificial, qual é que será o papel do humano nessa nova interação entre os clientes e as marcas. Como é que vocês veem isto? Isto é uma pergunta que se calhar convido todos, porque é uma pergunta complicada. Como é que vocês veem essa evolução e qual é o papel da validação de identidade no meio de tantas questões ainda sem resposta absoluta? Se calhar já tem o microfone. Sim, eu acho que claramente há aqui uma tendência, não é? Algo novo que está a acontecer, e particularmente a questão da hotelaria, acho que, ao contrário da banca, de facto tem-se a dar aqui os primeiros passos, não é? E é muito interessante já ver os hotéis a dar este espaço. Acho que também os próprios hóspedes cada vez estão mais habituados, não é? Também a este tipo de experiência. Mas achamos que ainda vai ser um processo que ainda vai demorar algum tempo, até porque precisamente, e mais uma vez voltando aqui a falar da questão da fricção, nesta fase nem se trata muito de dar a opção ao hóspede, não é? No fundo, não é obrigar a ter que fazer este processo com a câmara, porque há segmentos de pessoas que se calhar a fricção de ter que estar a fazer este processo no telefone ainda é maior do que preferem estar na fila, na recepção, ser atendido por uma pessoa e resolver, não é? Mas claramente é algo que está a ganhar terreno e a avançar. E como é que será o futuro? É uma boa questão, não é? Eu acho que aquilo que nós estamos a fazer hoje em dia, que é simplesmente utilizar a parte do reconhecimento facial para comparação com o documento, é um primeiro passo, mas a seguir parece-nos natural que essa evolução aconteça do reconhecimento facial para todas as outras funcionalidades também no hotel, não é? Hoje em dia, eu depois para abrir a porta tenho que já uma chave digital com o telemóvel que abre, porque não? Minha cara também, minha biometria, conseguir logo dar-me um acesso à porta. Quando vou fazer um pedido de room service ou no bar e quero passar um consumo ao quarto, também começar a utilizar esta assinatura, não é? Também biométrica, para toda essa experiência, pelo menos um pouco a visão que temos na hotelaria daquilo que irá acontecer a seguir.
Se bem que depende do grau de intensidade de utilização do room service, a biometria, pelo menos o face recognition, pode ficar um pouco diferente depois do Aí consumo. o algoritmo tem que se adaptar, exatamente. Não, eu acho que disseste tudo e acho que revi-me bastante na lógica quando tu disseste da fricção ser tanta e da adaptação de clientes que não têm para estas novas tecnologias que preferem ir para um balcão para serem atendidos. Ou seja, nós ainda temos que dar um salto naquilo que é o onboarding para estas novas tecnologias. Não é natural ainda atenção, eu sou muito ligado à parte da experiência. Não é natural eu ter que tirar uma fotografia ou apontar a câmera com o BI ao lado, ou olhar para o lado, piscar os olhos. Enquanto não dermos esse salto, não conseguimos a adoção massiva, porque, como dizias e bem também há pouco, tem que ser intuitivo. Tem que ser intuitivo. E só aí é que nós vamos conseguir dar esse salto de evolução. Sem dúvida. Se calhar acrescentaria aqui, uma vez mais, a parte dos contact centers, obviamente, aqui um bocadinho a tendência, e a tendência dos contact centers, portanto, nesta vertente da parte da biometria digital ou da biometria de voz. Nós, agora e no futuro, queremos um contact center que seja o mais personalizável possível. Todos nós queremos uma experiência única com o contact center. E hoje há os bots para isso tudo. Mas um bot não pode ser proativo e até perguntar-me antes de eu dizer qual é o motivo do meu contacto. Proativo porque ele sabe a minha ficha e pode logo dizer, olha, é por este motivo que está a contactar. Pronto, eu não consigo ter essa experiência completa se eu depois vou perguntar, então, mas diga lá a sua idade ou a sua data de nascimento. Pronto. Então, faz uma parte muito importante a identificação única da pessoa através de biometria. E a identificação única através da biometria vai abrir outra porta, que é, vamos dar hipótese ao nosso cliente de fazer mais coisas, de ter mais poder, mesmo no serviço de contact center, manipular outras coisas. Pronto. E acho que esse é um fator grande, uma coisa potencia a outra. E num futuro próximo, para mim, quem não tiver a biometria, a nível de contact center, vai ficar para trás. Eu acho que é isso, essa a parte. E por isso é que está cá o Pablo para ajudar. Sim. Exatamente. Não, eu concordo convosco. Desde a nossa perspectiva, nós também achamos que estas tecnologias vão ajudar a ter jornadas mais personalizáveis, jornadas que são mais intuitivas e, em geral, eliminar burocracia e criar jornadas que sejam mais confortáveis e automatizadas. Eu imagino que dentro de uns anos quase todos estaremos a utilizar assistentes virtuais para muitas coisas, obviamente das quais não gostamos tanto. Portanto, esse é o futuro e é essa a linha na qual nós continuamos a trabalhar desenvolvendo tecnologia. Muito obrigado. Anónios já estava a utilizar soluções de validação de identidade antes desta parceria com a Veridas, mas decidiu mudar. Qual foi o critério da mudança e como é que correu esta implementação? Sim. Na verdade, o motivo para a decisão de mudança foi provavelmente nossa. Nós integramos com um parceiro que tinha esta tecnologia também de validação de identidade, mas depois de estarmos já com o serviço implementado há pouco tempo, essa empresa foi adquirida e cancelou, portanto deixou de dar o serviço, na altura até com um período bastante curto, não é? De poucos meses que iriam interromper a tecnologia que nos estavam a fornecer. Portanto, isso levou-nos a ter que voltar um pouco ao mercado e procurar várias soluções, comparámos uma série de fornecedores. Na altura, de facto, parecemos que a Veridas foi aquela que nos permitia fazer uma transição mais suave a nível de tecnologia, que encaixava com os requisitos e também a parte importante foi a parte económica, não é? Até porque nós já tínhamos clientes a utilizar, alguns poucos clientes a utilizar a solução, e portanto permitiu-nos também manter as condições que tínhamos e não ter que estar a alterar isso. Portanto, tivemos que tomar essa decisão este ano e foi aqui um processo de alguns meses em que fizemos o desenvolvimento da tecnologia com a Veridas e ficámos live agora novamente em setembro. Portanto, faz agora um mês, ficámos outra vez com a solução disponível, com já os hotéis que estavam a utilizar novamente a utilizar também, e agora vamos começar a fazer a implementação também em mais clientes nossos para usar esta tecnologia.
Portanto, aqui eram os primeiros passos ainda. Não é? Ok, obrigado por partilhar. Quando estamos a falar da experiência do cliente, hoje em dia fala-se muito de hiperpersonalização e um cliente, quando contacta o serviço, espera ter um serviço totalmente dedicado a si. E por isso, por vezes, esta questão da validação da identidade parece aqui uma pedra na engrenagem e a tal fricção. E sabendo que a confiança é bidirecional, portanto a marca precisa de validar que está a falar com a pessoa certa, como é que tem convencido o utilizador do serviço e o cliente de que isto também é importante para ele? Tem sentido resistência do lado do cliente ou até mesmo interna nas vossas organizações? Aproveitando o microfone, não é? Eu penso que aqui na parte da hotelaria, de facto, as pessoas estão habituadas, já muito hoje em dia têm que fazer essa presencialmente, não é? Mostrar o documento, é um processo no check-in em qualquer hotel, portanto, penso que é relativamente simples. Mais uma vez, aqui, e tem sido um pouco a nossa sugestão para os hotéis também. Há alguns que sim, que querem tornar isto quase obrigatório, ser o processo, mas na maior parte dos hotéis é dar a opção. No fundo, a pessoa tem, para evitar, não é, mais tempos de espera na recepção, poder fazer o processo com antecedência. Penso que os hóspedes entendem o benefício de o fazer, e, portanto, por esse prisma, mas pronto, haverá eventualmente algumas pessoas que quererão ainda continuar a fazer presencialmente o processo, mas claramente é uma tendência que irá continuar aqui a aumentar, não é? João, que representa uma organização com muitos clientes, como é que tem sido esta adoção? É uma adoção difícil, não vou mentir, mas respondendo à tua questão, existe sempre internamente algumas questões, mas eu acho que é bom existirem, porque senão, se nós estivéssemos livres de fazer aquilo que queríamos, às vezes não tomaríamos o melhor caminho para fazer as coisas e, portanto, é bom existir sempre essa terceira linha de defesa para nos salvaguardar e fazer as questões certas e ver se está compliance e, portanto, é bem-vinda. A outra parte do caminho é, os problemas quando há uma implementação de uma nova tecnologia vão sempre existir e, portanto, aqui passa por nós conseguirmos, eu sei que isto é clichê, mas é responder rapidamente ao cliente. Mas não é o front office que tem que responder rapidamente ao cliente. Eu tenho que estar ao lado, enquanto estou envolvido nessas implementações, eu tenho que estar ao lado na resposta. Para sentir empatia, porque o front office às vezes é só uma cara para fazer as perguntas, porque o conhecimento está do meu lado ou está no meu ciclo, entre aspas, de confiança de quem desenvolveu. Portanto, juntos nesse aspecto somos mais rápidos e os problemas são bem-vindos. Quando eu resolvo e quando o cliente vê que do outro lado há alguém que está interessado em ligar logo para saber, a fazer as perguntas, temos que ter cuidado também com a expectativa que criamos ao cliente nesse sentido, porque às vezes cria-se que vai ser resolvido no dia anterior, portanto, nesse aspecto, front office também nos ajuda, porque tem a parte de know-how de como é que eu devo falar com o cliente. E, portanto, é neste aspecto. Obviamente que as comunicações de awareness usamos e abusamos delas, mas não são aquilo que mais resulta. O que mais resulta é incentivar o cliente a experimentar, seja com novas comunicações, novas ofertas, o que seja, de qualquer outra forma, mesmo puxando para grupos, para focus groups que nós utilizamos, e depois é quando eles têm o problema, ganhamos-lo quando temos atenção e resolvemos. É isso. Obrigado. O Pablo, se calhar, se me ajudar aqui, o Pablo é responsável comercial da Veridas, portanto, no seu dia-a-dia tem que fazer perceber aos seus potenciais clientes a necessidade de soluções de validação da identidade. É fácil convencer um cliente ou lembrar um cliente que precisa destas soluções e depois de convencer, que tipo de preocupações é que os seus clientes têm na implementação da ferramenta? Eles veem isto como um nuisance? Certamente não é fácil. Nós temos às vezes obstáculos. É muito importante educar primeiro o cliente, porque às vezes falamos com profissionais que já conhecem as tecnologias e já estão familiarizados com a forma na qual nós trabalhamos, mas às vezes não. Portanto, há ocasiões onde temos de começar pelo início, pelos princípios básicos do funcionamento da tecnologia. E é exatamente isso também uma labor muito importante face aos clientes finais, aos utilizadores. Há algumas questões da biometria que já são muito mais amplamente conhecidas. Por exemplo, quase qualquer pessoa utiliza o Face ID para o telemóvel,
mas se calhar a tecnologia de biometria de voz não é tão conhecida nesta altura. Portanto, é uma labor muito importante de educar e pôr o foco nos benefícios. Os benefícios que esta tecnologia vai trazer, que de um lado, experiências mais seguras e mais fluidas, mais personalizáveis. Portanto, é uma questão simplesmente de mudar um bocadinho o chip, não é? Do outro lado também, às vezes há ruído em termos de nos jornais, inclusive algumas leis até não há muito tempo eram um bocadinho incertas, agora há muita mais claridade, a tecnologia também avançou. Portanto, há muitos fatores, mas só queria pôr um exemplo. No caso do funcionamento da tecnologia hoje em dia, a tecnologia biométrica, já não trabalhamos com templates como se trabalhava há muitos anos, templates, imaginem, a minha cara, distância entre os olhos, este tipo de coisas. Já isso é coisa do passado, agora os sistemas, os algoritmos, trabalham de outra forma. O que fazemos é uma comparação entre a cara da pessoa e uma base de dados de treinamento de fotografias ou de vozes. Portanto, medimos diferenças relativas. Se eu tenho, não sei, a nariz de uma longitude, tenho uma distância relativa diferente à média da base de dados de treinamento. O mesmo com o cor dos olhos, o mesmo com a forma da boca. Portanto, são questões que não são irreversíveis. Se eu tenho acesso a um template biométrico moderno, eu não posso obter informação a partir desse template. É totalmente seguro e, portanto, isto também é importante. Entrei muito em detalhe técnico. Isto não é necessário que os utilizadores, os clientes finais saibam esta informação. Mas sim, é importante criar essa educação geral, porque depois a adoção sempre é muito boa. Um último exemplo, Mútua Madrilenha, uma das principais seguradoras em Espanha, um dos nossos clientes, eles utilizam a biometria vocal no contact center. O cliente queria inovar e tinha claro que era uma boa opção, mas não tinha certeza sobre as taxas de adoção da tecnologia. Eles começaram a testar e em poucos meses repararam que mais de 80% das pessoas que foram oferecidas o serviço aderiram-se ao serviço. Portanto, estou a falar de voz, que não é tão conhecido como biometria facial. Portanto, às vezes há medo a experimentar, mas é uma questão de educação e de provar. Obrigado. E, Sérgio, do ponto de vista de quem desenvolve e implementa soluções de tecnologia de suporte ao contact center, isto é um obstáculo ou vem ajudar? De alguma forma, pode ser considerado também como um obstáculo. Há sempre aqui uma detração, e eu acho que nesta fase da tecnologia, e mais virado aqui para a biometria de voz, há aqui um tema de desconhecimento. Muitas vezes o cliente final pode perguntar: então, mas vocês têm a minha voz, mas o que é que fazem com ela? É porque antes de haver a biometria, já os contact centers gravam a voz e já têm lá a voz e retêm para questões de qualidade e para questões de contrato e por aí fora. E essa pode ser uma duvidazinha que fica ali no ar relativamente a essa questão. Obrigado. Não sei se temos mais um minuto para mais uma última questão muito desafiadora, que é... Sim? Não. Em 2030, tendo em conta tudo isto que dissemos aqui, como é que vai ser então a relação entre o cliente e as empresas? Vamos ver livre totalmente destas questões? A biometria será por reconhecimento facial, reconhecimento de voz, uma combinação das duas coisas, passwords? Como é que estaremos nessa altura? Muito rapidamente, acho Eu vou tomar notas e daqui a 6 anos vou validar, sim. Acho que em algumas situações exatamente, vamos continuar a ter aqui uma dupla autenticação. É uma guess. Uma boa questão, não sei. Passo aqui ao especialista.
Eu creio que é como tudo, nós vamos cada vez ter estas funcionalidades mais presentes na nossa vida. Lembrem-se do que era fazer um pagamento com SMS OTP ou entrar numa app pondo o PIN. Isso foi há pouco tempo atrás. E hoje em dia todos entramos com o Touch ID, todos entramos com o Face ID. Portanto, eu acho que vamos caminhar para esse caminho. Em 2030 estaremos mais ou menos lá, mas acho que não vamos abolir os números de adesões, as passwords, vão sempre servir como um fallback que vamos sempre necessitar, tal como o papel vai ser sempre preciso uma abertura de conta quando os mecanismos digitais falharem. Obrigado. Concordo com o João. O nosso objetivo final é matar as palavras-passe, as senhas, mas é algo gradual, obviamente. E também é verdade que são outros métodos de autenticação que podem conviver também com tecnologias mais modernas. Portanto, é um processo. É um processo, mas eu, pelo menos, espero como cliente, como utilizador, num futuro ter a oportunidade de interagir muito mais rápido, de uma forma mais fluida e segura. Muito obrigado a todos pelas vossas contribuições e voltamos então a falar em 2030 para perceber quão eficazes somos no nosso processo de adivinhação. Obrigado.